por favor. Vamos para dentro, iniciar mais um culto ao Senhor. Hoje, culto de quinta-feira, dirigido pelo departamento da Almasbraque. Amém? Glória a Deus. Esperar que os irmãos estão se chegando, os irmãos estão lá fora, se assentando. Glória a Deus. Amém? Amados, convido a igreja a estar de pé. Amém? Gostaria que os irmãos estivessem acompanhando comigo em Êxodo capítulo 10, verso 8. Êxodo 10, 8. Glória a Deus. Amém. Diz assim. Todos acharam? Êxodo 10, verso 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse: Ide, servi ao Senhor, o vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes convosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós os homens, e servir ao Senhor, pois isto é que pediste, e os expulsaram da presença de Faraó. Amém? Poder se assentar? Amados, estava sentado hoje no sofá e pensando um pouco no culto dos homens, na responsabilidade do Senhor que os homens têm na presença, e me lembrou dessa passagem. Essa passagem ela retrata algo muito bacana, Rafa, porque Moisés foi adiante de Faraó falar que o povo, a casa de Israel deveria servir, e o Faraó fala assim: os homens podem ir, mas as crianças e o restante vão ficar. E existe uma grande responsabilidade, porque Moisés ele não concorda com esse tipo de adoração. Faraó ele representa ali o Satanás, e ele vem tentar interromper uma adoração, e essa adoração é o seguinte: vocês podem adorar, mas as mulheres, as crianças, os mais velhos ficam, só vai os homens. É uma adoração quebrada. Existe uma responsabilidade diante de todo homem, e eu estou falando com alguns homens aqui, amém? Glória a Deus. Então a primeira responsabilidade que cai diante de qualquer sacerdote do seu lar é de levar a sua família à adoração. A responsabilidade está sobre o cabeça. É ele que tem que conduzir a sua esposa, santificando, é ele que tem que orientar os teus filhos, não está sobre os filhos que se viram, a esposa dá o seu jeito porque ela sabe o caminho, mas a responsabilidade vem também sobre o homem. Lembramos lá de Adão? Quando Eva ouviu lá a ladainha da serpente, comeu do fruto e deu para o seu marido, quem é a primeira pessoa que Deus chama? Ele fala assim, Adão. Deus não sabia que foi Eva que cometeu todo o delito, começou com ela, mas quem ele chama a responsabilidade? O homem. Amados, estou conversando com homens? Amém. Com mulheres de Deus? Amém. Jovens de Deus? Deus sempre vai chamar todos a responsabilidade, mas vai começar com o do maior ao menor. O Senhor vem chamar primeiro o homem, porque a responsabilidade vai cair sobre ele, sobre todos os nossos lares. Deus vai prestar conta primeiramente com o homem, e o homem vai prestar conta diante de Deus. Depois chamar a tua esposa e os seus filhos. Mas sempre lembre que é o homem. Amados, não sejamos como Adão, que se escondeu da presença de Deus. Sejamos como Moisés, que não permitiu uma adoração quebrada. Ele não foi sozinho, não permitiu só que eles fossem, mas ele insistiu e lutou contra Satanás para que vencesse as dificuldades e levasse a sua família à adoração. Amém? Aproveitando aqui, irmão, vamos ficar de pé, fazer uma oração, abertura de culto maravilhosa. Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, Senhor Deus querido, queremos, Senhor Pai, glorificar o Teu santo nome. Iniciamos, Senhor Pai, mais um culto, Senhor Pai, em honra a Ti, Senhor Pai.
Senhor Deus querido, cada aqui está, Senhor Pai, os teus servos, Senhor Pai, sacerdotes dos lares, Senhor, que estarão, Senhor Pai, diante do teu culto hoje, Senhor Pai, ofertando, Senhor Pai, louvando, Senhor, glorificando o teu santo nome. Senhor Pai, que o teu Santo Espírito esteja com cada homem, Senhor Pai, aqui presente, Senhor Pai, guiando, Senhor Pai, os teus lares, Senhor Pai, de acordo com a tua palavra, Senhor Pai, suprindo, Senhor Pai, as suas necessidades, Senhor Pai, e que eles sejam dependentes, Senhor, da tua força e não da força do teu braço, Senhor Pai, que sejam dependentes da tua graça, Senhor Pai, e não daquilo que podemos fazer. Glorificamos, exaltamos e confiamos em ti, Senhor Pai. Receba as palmas em nome de Jesus. Senhor, igreja. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Pela fé no Filho de Deus, você é mais que vencedor. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, atrás de você, você é mais que vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Amém? Ele te conhece
Ele sabe, esquadrinha o seu andar, o seu levantar, e sobre você está a mão do Senhor, amém? Vamos declarar, vamos pedir, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, amém? Glória a Deus, aleluia. Flecha que
Glória a Deus, né, meus amados? Glória a Deus. Usa-me, né? Usa-me, é extraordinário. Amados, aproveitar que os irmãos estão de pé, gostaria de convidar o nosso irmão Jair para estar trazendo uma palavra abençoada sobre dízimos e oferta. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Os irmãos abram a Bíblia, 1 Timóteo 6, 17 e 18. Aqui diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Exortar, o que significa exortar? Ensinar, gente. Ensinar os ricos. Por que ensinar os ricos? Porque os ricos hoje estão preocupados em ajuntar riquezas. E nem isso não agrada ao Senhor. Aprazimento. Prazer. É o prazer. É o que o Senhor nos dá e nós temos prazer nisso. Eu até anotei algumas coisas aqui, porque a gente vem aqui, a gente fica meio nervoso. Esse versículo nos orienta a não colocar a nossa vida e esperança no dinheiro, nas riquezas, pois o que adianta ganhar o mundo e perder o Senhor? Quando confiarmos nele e descansarmos a ponto de estarmos tranquilos, de nada nos faltará. Conseguimos ter um coração generoso a ponto de repartir, de ofertar. As riquezas são incertas, mas o Senhor é mais fiel, certeza que nós temos. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração e o Ministério de Louvor após já está com a oportunidade. Senhor Deus, eu agradeço por estar aqui, Senhor. Aqui nesse versículo fala que não devemos juntar riqueza, Senhor, porque não te agrada. Que devemos ser generosos a ponto de repartir o que temos, Senhor. Pois o mundo hoje está voltado à riqueza, aos bens materiais. Mas nós que buscamos o céu, Senhor, devemos estar aqui a te servir e a ser generosos a ponto de repartir o que temos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos declarar quantos vieram para adorar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecendo a Ele. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, que nós possamos nos entregar cada dia mais ao Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. A nossa querida Omas Braque também tem a oportunidade de estar louvando o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Hoje, culto dirigido pelo Omas Braque. O primeiro culto do ano dirigido pelo Omas Braque. Glória a Deus. Os varões aí valorosos vieram para glorificar, para adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É uma bênção poder nos reunir para glorificar o nome do Senhor. Oramos ao Senhor com as nossas ofertas, já louvamos o início do culto e agora vamos dizer o quanto o Senhor é importante para nós.
Glória a Deus. Amados, podem se assentar? Uma pergunta, tem escolinha? Tem escolinha? Não tá? Escolinha? Tem escolinha? Glória a Deus. Vamos chamar as crianças, a professora. Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja. Pedir para a igreja estender as mãos a favor das crianças. Senhor, que o Senhor venha abençoar esse momento, essa pregação. Que eles venham, Pai, honrar o Senhor, andando nos teus caminhos e guardando a tua palavra. Que daqui saiam frutos, Pai, para a tua presença, para a tua obra. Senhor, que eles sejam usados, Pai, na tua presença, da forma que o Senhor deseja. E que seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Amados, já vamos receber o nosso preletor dessa noite. Ele tem um pezinho ali no apóstolo. Glória a Deus. Amém. Amados, estender a mão sobre o nosso pastor. Você pode orar por ele, por favor? Amém. Estenda sua mão, Pai. Nós queremos mais uma vez te ouvir falar, Pai. Te ouvimos falar em meus louvores, em minhas oportunidades, ó Deus, e o Senhor tem falado grandemente ao nosso coração já, ó Deus, através da vida dos homens dessa igreja, dos varões, e agora usa, Pai, esse vaso que o Senhor também escolheu nessa noite, ó Pai, para trazer a Tua mensagem. Revela, Senhor, ó Deus, ó Pai, cada vida, cada coração aqui, para que possa cumprir o Teu propósito, ouvir a Tua voz e praticar a Tua palavra, como o Senhor falou com o Teu servo, fala conosco também, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? As palmas, louva o Senhor. Paz do Senhor, igreja. Eu quase não vinha hoje, hein? Eu ia dar o cano, hein? Mas não deu certo, não. Não sei quem é mais doido, né? Se o Cláudio que deixou eu vir aqui ou se o pastor, né? Mas a verdade é que para servir a Jesus tem que ser louco mesmo. Se não for louco, não serve, não. Você crê nisso? Pode sentar, pode sentar. Existem algumas coisas interessantes que Deus fala com a gente no meio da nossa trajetória de vida. E na minha vida, muitas coisas Deus fez, né? Salmo 126, 3, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Acho que a maioria aqui, né? Talvez não era nem para estar aqui hoje, né? Mas Deus nos trouxe até aqui. E eu dou glórias a Ele por isso. Para mim, é bem, como eu posso dizer, é um ato assim, de muita fé estar nesse lugar hoje. Porque quando eu penso no meu passado, eu falo, Deus do céu, é só Jesus mesmo. Um tempo a minha mãe ia me visitar na rua e dizia assim que a sina dela era criar o filho na rua, porque eu estava já 3 anos morando na rua. E um dia eu disse, não, está errado isso aí. E hoje estou aqui, para a glória de Deus. Mas, sem mais delongas, queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 3. Acho que a gente conhece bem essa passagem. E acredito que Deus vai falar com a gente. Atos capítulo 3 diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora 9 da oração. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Primeiro até aqui.
A gente vai ler esse texto a partir das coisas que Deus vai falando com a gente. Hoje a gente vive, talvez na sua grande maioria, a gente tem algumas coisas de... É muito bonitinho ser crente, né? Hoje em dia virou bonitinho você andar na rua com a biblinha de desodorante, né? Debaixo do braço, ou com aquela Bíblia na mão. Hoje você vê, nós vemos aí igrejas talvez entupidas de gente. Mas o mais interessante aqui que eu vejo nesse primeiro texto que Deus nos leva a entender que tinha um coxo e era levado até a porta da igreja. Alguém levava ele lá. Não é assim que diz a Bíblia? Alguém levava ele lá. E o que Deus me coloca aqui em primeiro lugar é: quem tem levado você até aonde? Quem tem te conduzido até onde tem te conduzido? Gente, vocês me perdoam, eu tenho pulpitofobia. Então eu não fico aqui atrás. Eu vou sair dali, eu só vou lá para ler, depois eu volto para cá de novo. Eu tenho pulpitofobia. Então, o que Deus nos fala é que, e o que Deus me diz muito sobre isso é: quem tem te levado e até onde ele tem te levado? Aqui é muito claro que esse coxo ia sendo levado todos os dias à porta da igreja para ficar pedindo esmola. Alguém já viu a pessoa pedindo esmola? Apesar que hoje em dia o povo pede na cara dura, né? Olha no seu olho, ainda mente ainda, né? Fala, eu preciso comer, estou com fome. E olha no seu olho, até chora, né? Mas normalmente quando a gente vê alguém pedindo esmola, ele está de cabeça baixa e com a mão estendida, não é assim? Cabeça baixa, mão estendida. Mas o interessante é que colocavam ele ali. Talvez as pessoas que levavam ele até lá, deixavam ele na porta e entravam para dentro da igreja. Nós vamos lá adorar e você fica aí na porta pedindo esmola. E aí quando acabar a gente te pega e te leva embora de novo. E muitas vezes nós como cristãos estamos sendo conduzidos por amigos dessa forma, ou por parentes, ou seja lá por quem for, nos conduzindo só até a porta. E quem nos conduz entra, e a gente fica na porta. Sabe, na época quando Jesus pregava, e ele ia até o templo, os fariseus estavam lá, e certa vez ele disse assim para os fariseus: vocês nem entram no céu e nem deixam quem quer entrar, vocês ficam na porta. Travando o caminho de quem quer entrar. E interessante que eles entravam lá dentro cheios de roupas sacerdotais, filactérios e tudo mais. E eu não vou ficar aqui destilando roupa de fariseu. Mas o fato é que eles entravam lá dentro e Jesus os condenava, talvez não pelo que eles faziam, mas da forma com que eles faziam. Porque não faziam com o seu coração. E era o que Jesus falava: eles fazem com os lábios, eles falam, mas com o coração está bem longe. E esse coxo trazido até a porta, talvez seus amigos estivessem dessa forma, entrando lá dentro com o coração longe, porque nem fé para trazer o cara para dentro da igreja não tinha. Interessante isso. Em Marcos a gente vê 4 amigos pegando um coxo, levando até a casa onde Jesus estava pregando, abriram o telhado e falaram: nós vamos te levar lá, você vai ser curado. Com quem que a gente está andando? Quem que está carregando a gente? Quem que está induzindo a gente? Eu estou dizendo isso porque hoje a gente tem um evangelho de sabor. Evangelho, já viram isso na internet? Sabor, evangelho. É só o sabor, não é o evangelho. Às vezes a gente vem aqui, fala do Senhor e grita e chora e faz um reboliço. Mas às vezes o nosso vizinho mal sabe que a gente existe. Mas às vezes o nosso vizinho mal sabe que a gente é cristão. Eu tenho um vizinho de frente comigo e ele precisou ser amputado a perna. Chamei o pastor Eduardo, a gente foi lá, orou.
Inclusive, ele até pediu para agradecer o pastor Eduardo pela oração que nós fomos lá fazer. Mas é interessante, faz pouco tempo que ele mora lá, mas... E tem um outro vizinho mais para cima que tudo que acontece vai lá na porta bater. Alexandre, fulano está passando mal, vai lá. Aí ela corre, eu e a Fabiana. Vamos. Corre nós dois. Esses dias tinha uma vizinha passando mal. Aí fomos lá acudir. Mas sabe, irmãos, o interessante é que eu dou glória a Deus por isso, mas sabe, até algum tempo atrás o vizinho nem sabia quem eu era. Mas não porque eu me escondia. Porque muitas vezes, não que nós nos escondemos propositalmente, mas às vezes até sem essa intenção. Mas a gente simplesmente não deixa a luz brilhar, a luz que há em nós brilhar. E aí o nosso vizinho mal conhece a gente, mas a gente vem aqui e a gente dá glória a Deus. Mas será que na nossa casa a gente dá glória a Deus? Será que quando a gente está trabalhando, a gente dá glória a Deus? Sabe, é interessante quando você, jovem, você está na sua escola, você dá glória a Deus? Sabe, é interessante a gente dizer isso, porque muitas vezes as pessoas começam a nos conduzir de tal forma que a gente tem vergonha de dizer, você é crente? Não, eu gosto de ir na igreja, acho legal. Bacana ir na igreja. Não, a pergunta foi, você é crente? Aí a gente responde, não, eu gosto muito. Tem algumas coisas lá, né, que é cada um, né? Eu não sei. Sabe o que é isso, irmãos? Se esconder. Se esconder. Aí vira o sabor evangélico. Porque a gente não mostra quem a gente é. Porque, na verdade, a gente ainda não é. Essa aqui é a grande verdade. E é interessante a gente entender sobre isso, porque o coxo era levado até a porta e os seus amigos entravam, mas o coxo estava lá, coxo ainda. E quantas vezes a gente quer vir à igreja, quer cura, quer bênção? Nós queremos, mas a gente não quer se livrar daquilo que nos prende àquela doença. A gente não quer se livrar daquilo que nos prende àquela situação que estamos vivendo. E muitas vezes o que nos prende é simplesmente abrir o coração e deixar a luz brilhar. E a luz não brilha. E a cura não vem. E as coisas não acontecem. E é interessante a gente entender algumas coisas, e eu comecei a pensar sobre isso, falar, poxa, é verdade, né? O coração do homem ficou tão corrompível, quase que não sai a palavra agora, hein? O coração do homem ficou tão corrompível. Sabe uma criança quando chora muito, aí você dá uma balinha ou dá um docinho e a criança para de chorar na hora? O homem ficou desse jeito. Ele chora, ele berra. E aí, o diabo vai dar um docinho, tó. Aí ele parou de chorar. E muitas vezes, esse docinho a gente acha que é Deus que está dando. Mas não é. É o inimigo que está te dando, só para você ficar quietinho. E é isso que acontece com a gente lá fora. Sabe quando o pastor diz, a prova vai cair, do portão para lá. Eu sempre costumo dizer isso, que ser crente aqui dentro é muito simples e muito fácil. Não é difícil. É difícil, irmã Dalva? Não é. Porque aqui a gente só fala de Jesus. Aqui a gente só ouve sobre Jesus. Mas quando a gente pisa lá para fora, a gente ouve cada barbaridade. E o mais interessante, hoje eu estava comentando que eu vi uma pessoa postando um vídeo. Nossa, você não vai na igreja, mas mesmo assim você vê Deus? Como? Aí mostra a natureza, mostra a cidade, os pássaros. Aqui eu vejo Deus. Aí eu até falei para minha esposa, mas o que essa pessoa faz para contribuir com a existência de Deus, se ela realmente vê Deus na natureza? Sabe?
Então, a gente às vezes anda coxo, aleijado, querendo cura, mas não quer se libertar do que a gente precisa se libertar. E sabe que às vezes a gente precisa se libertar de quem carrega a gente até a porta só. Porque a gente está satisfeito com quem carrega a gente até a porta, e tá bom. Quando Deus precisa só que você se liberte de quem carrega você. E aí a gente começa a virar um crente coxo, coxo espiritual, porque a gente vem para a igreja pedir para Deus curar a dor de cabeça. Deus, cura a minha dor de cabeça. Deus, paga a minha conta, porque agora danou, não tenho dinheiro, gastei tudo. Aí os maiores testemunhos que a gente tem são financeiros. Uau! Ganhei dinheiro, Jesus, vou lá testemunhar. Vocês percebem isso, irmãos? Raro nós testemunhamos que alguém aceitou a Jesus. Nós estamos sentados nas nossas cadeiras. Eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Eu nem quero que você me responda, porque eu me faço essa pergunta todo o tempo. Quantas pessoas você trouxe para o Senhor até agora? Sabe por quê? Quando Ele vir, aí a gente vai falar, ô Jesus, como eu te amo. Aí Jesus vai falar assim, me ama e veio sozinho? Você me ama tanto que veio sozinho? Nem sua família você conseguiu trazer? Coxos espirituais. E nós continuamos sendo coxos porque não nos libertamos de quem nos traz até a porta. Eu não vou ler o resto porque é muito simples, a gente já conhece essa história. Logo em seguida, Pedro e João vêm subindo, então eles olham para o coxo e dizem assim, olha para mim. Primeira coisa, irmãos, levanta a cabeça, para você enxergar quem está te carregando. Levanta a cabeça para você ver quem realmente está pegando na sua mão. Sabe por quê, irmãos? A gente às vezes, não, tá bom, vamos. Nem sei quem está me levando, eu estou indo. Sabe aquela história, não quero nem saber quem morreu, quero chorar? Não, irmãos. E muitas vezes a gente é assim. Levanta a cabeça, você precisa enxergar, você precisa ver quem está te carregando. Então Pedro e João olham para o coxo e falam assim, ei, olha para nós. Ou seja, levanta a cabeça, olha aqui, eu não tenho nada para te dar. Talvez aqueles caras que levavam aquele coxo até a porta da igreja, talvez aqueles caras, vamos lá meu amigão. O que nós temos para te dar aqui, ó? Sou forte, te carrego, vamos lá. Mas os discípulos disseram assim, ó, a gente não tem nada para te dar. Só tem uma coisa, em nome de Jesus, levanta e anda. Só que é interessante a gente entender isso, porque ele simplesmente levantou e firmou os seus pés. Pegou na mão dos discípulos, e a Bíblia é bem clara que eles pegaram na mão direita dele e o levantaram. Então seus joelhos e seus artelhos se firmaram. Mas é interessante porque ele só firmou os seus pés quando ele levantou a cabeça e pegou na mão dos discípulos. Mas é claro isso na minha mente de que antes disso acontecer, talvez ele nem estivesse vendo quem estivesse carregando ele até lá. Porque se alguém que estivesse carregando ele até lá realmente quisesse que ele fosse curado, vamos entrar lá dentro, vamos dar um jeito desse cara. Vamos entrar lá dentro. Sabe, queridos, a gente tem que parar de andar de cabeça baixa e querendo somente o que é da terra. A gente é coxo espiritual porque a gente quer o que é da terra. A palavra de Deus é bem clara quando ela fala sobre a ceia, e Paulo diz assim, ó, por isso que há muitos entre vocês que estão doentes, que ainda dormem, porque tomam indignamente. A gente acha que tomar indignamente é só uma vez por mês aqui. Havia uma mulher que a gente ia buscar ela para ir para a igreja e ela dizia assim, hoje eu não vou. Por que? Hoje eu sei, irmã. Não vou porque eu não jejuei hoje.
Hã? Eu não jejuei hoje. Ah, tá. Então, você não jejuou no dia da ceia, você não vai tomar a ceia. Não. Está impura. Rapaz, o negócio está brabo, hein? Sabe, meus queridos, a gente cria barreiras na nossa mente que nem a gente mesmo consegue ultrapassá-las. E Jesus dizia isso para os fariseus, falou, vocês estão colocando fardo nas costas dos outros que nem vocês carregam. E o fato é que a gente faz isso por muitas vezes ainda ser coxos. E o que Deus quer de nós é simplesmente que a gente levante a cabeça, pegue na mão dele, levanta e anda. Mas a gente insiste em vir para a igreja e dizer assim, Senhor, a minha conta está atrasada. E agora o que eu faço? Mas quando vem um problema físico, e eu estou dizendo físico, irmão, literalmente físico, você dobra o seu joelho para orar, ou você vai correr para o médico? Sabe o que a gente faz hoje? A gente corre primeiro atrás da medicina, para depois correr atrás do dono da medicina. Entende? Sabor evangelho. Sabor evangelho. A gente primeiro corre atrás do aluno para depois correr atrás do professor. Onde já se viu? É interessante a gente entender sobre isso, irmãos, porque isso é evangelho, isso é Bíblia, isso é fé. A gente exerce fé quando o dinheiro está pouco, a gente exerce fé quando o carro quebra, a gente exerce fé quando a gente precisa passar numa prova, a gente exerce fé quando está chovendo e eu quero fazer alguma coisa, a gente exerce fé de várias formas, mas quando é necessário que a gente exerça a fé, a gente não exerce. A gente continua coxo. E sabe o que é interessante? E agora você talvez vai entender o que eu quis dizer sobre o diabo te dar um docinho, porque quando a conta atrasa, a gente ora e a gente consegue pagar, oh, aleluia! É o docinho que o diabo te deu e fala assim, ó, fica quietinho. Coisa terrena, irmão. Coisa da terra. A gente almeja coisas da terra. É errado, Alexandre? Não. Estou dizendo que é errado, irmão. Estou falando para você que orar para que Deus te ajude em algo, ou para que você conquiste alguma coisa, ou para que você faça alguma coisa, não é errado. Mas entenda que muitas vezes a gente coloca isso como se fosse algo sobrenatural. Algo terreno como algo sobrenatural, e não é. Hoje em dia, faz quanto tempo você não ouve alguém dizer assim, ó, eu tinha um câncer e fui curado? Faz quanto tempo você ouve alguém dizer assim, ó, eu tinha AIDS e fui curado? Faz quanto tempo você ouve alguém dizer que tinha um problema de sopro no coração e foi curado? Sabe por quê, irmãos? Porque hoje a gente ouve muito dizer que o diabo está dentro da igreja, e realmente ele está. Para que ele vai se manifestar? Antigamente a gente via muito isso, né? O cara querendo fazer uma arruaça, aí já ia lá os diáconos lá, ou botava a mão do cara, ou dava 2 croques para ele ir embora. Quando não conseguia expulsar, dava 2 croques, ele gritava ai e ia embora. Mas há quanto tempo nós não ouvimos isso, irmão? Sabe por quê? Porque ele não precisa mais se manifestar. Sutilmente ele age e a gente está dando glória a Deus. Sabe, irmãos? A gente anda na rua, a gente aqui, ô, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Passa na rua assim, ó. Ô, Rafa, bom? Irmãos, quantas pessoas a gente conhece que é cristão, que quando nos vê dá a volta. E nós, quando vemos alguém, e às vezes
Muitas vezes, eu estou falando porque algo em mim já aconteceu. Por eu estar fazendo coisas erradas e o crente vindo, eu vou fingir que eu não vi. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós sabemos que aquele irmão é cristão, mas ele passa por mim, eu finjo que eu estou mexendo no celular, que é para não olhar para a cara dele. Coxos espirituais. Aí nós queremos fazer a marcha para Jesus, vamos lá marchar para Jesus, aquele monte de crente, tudo. Aí fica a igreja do fulano ali, a igreja do ciclano ali, a igreja do beltano lá, e ninguém fala com ninguém. Quando a nossa igreja vai tocar, nós vamos lá na frente. Aí quando é a do outro, nós dá 3 passinhos para trás. Coxos espirituais. E estamos achando que estamos de pé. Aí a gente fala assim, eu gosto de ir na igreja. Nossa, é gostoso. Eu vou lá porque, eu tenho amigos lá. O pastor é gente boa pra caramba. O pastor Eduardo é... Gente, vou lá porque o Rafael é elegante, bonito, olha aí. O sapato dele chega ofusca a minha visão. Então, o que acontece? Nós fazemos as coisas, irmãos, pelo sabor do Evangelho. Não por vivermos o Evangelho. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus. Mateus 7. Glória a Deus aí, irmão João. Mateus 7, versículo 24. Perdão, vou ler a partir do 26, do 25. Mateus 7, 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto fala claramente para nós duas vertentes. Uma delas é experiência com Cristo. A gente fala sobre o sabor do Evangelho porque não vivemos as experiências que Deus quer que nós vivamos. Sabe qual é a experiência que a gente vive? Olha esse vídeo aqui, Rafael. Olha o que esse pastor falou. Olha, lindo, né? Bênção, hein? Compartilho com meio mundo. Mas o que ele falou, eu não vivo 1/3. Sabe por que ele falou? Porque ele viveu. Mas sabe por que muitas vezes nós falamos? Porque nós estamos vivendo experiências dos outros, dentro da nossa vida. Estamos colocando experiência das pessoas dentro da nossa casa. Estamos colocando experiências das pessoas dentro da nossa igreja. Experiência com Cristo se vive você, a sua. A minha experiência com Ele não é a mesma que a sua, Misael. A minha experiência com Cristo não é a mesma que a sua, Rafael. Mas sabe o que a gente está fazendo? É mais fácil eu pegar o celular e ler lá um versículo e ouvir o pastor falar sobre aquele versículo. Porque eu ler e buscar a interpretação dele, não, aí vai dar sono. Deixa eu ver se eu acho alguém falando sobre esse versículo. Aí eu vou lá buscar. Aí achei. Olha que bonito. Aí eu trago para cá.
vem aqui na reunião dos jovens com o versículo prontinho. Esboço e tudo. Porque deixamos de viver a experiência com Deus. Talvez sejamos um coxo que está lá na porta esperando a esmola e não a cura. E somos crentes pedindo esmola para Deus. Deus, dá dinheiro. Deus, dá trabalho. Deus, me ajuda aqui. Crentes pedindo esmola para Deus. Eu contei isso, o Misael às vezes fala sobre isso. Eu estava orando em casa uma vez. E a cachorra começou a raspar a porta. Aí eu fui e espantei a cachorra. Voltei a orar. Aí a cachorra foi raspar a porta de novo. Eu fui e espantei a cachorra. Ela voltou a raspar a porta. Cachorra! Vai para lá! Espantei a cachorra. Voltei a orar e falei, poxa Deus, está vendo? Ó, cachorra não, me irritando aqui, me atrapalhando minha oração. Está irritando você essa oração, essa cachorra, Alexandre? Tá. A sua oração está igual no meu ouvido, me irritando. Sabe por quê, irmão? Só? Porque a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente sabe onde a gente tem que pisar, mas não pisa. A Bíblia é clara quando Jesus diz assim, ó, lá nos fins dos tempos eles vão te expulsar da sinagoga. Quando Jesus diz assim, ó, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, guerra, entre o genro, entre a nora, entre o pai, entre o filho. Sabe o que isso quer dizer? Que se você ama ao Senhor, não tem pai e nem mãe que te tira do caminho, irmão. Não tem quem te tira do caminho. Mas muitas vezes a gente cede, sabe por quê? A política da boa vizinhança. Coxo espiritual. Eu me contento com aquilo que estão me dando. Tá bom. Tá bom assim. Coitado, o pastor Eduardo sofre comigo, que às vezes fala, ô pastor Eduardo, falou um negócio lá, não está escrito não. Aí o pastor Eduardo até coça a cabeça. Sabe por quê, irmãos? Quando nós aprendemos quem é o Senhor, a gente não come qualquer comida, não. A gente come qualquer comida quando dão e a gente vira coxo. Eu tenho que comer, fazer o quê? Porque não tem quem me dá. Quem tem mais de um ano de cristão aqui? Pode levantar a mão. Não tem medo não, irmão. Ó, maioria. Sabe o que Paulo diz? Já era para a gente ser mestre. E a gente está tendo que tomar leitinho. Porque se Paulo der um arroz com feijão passar mal, chora. O pastor falou mal. O pastor brigou. Rafael falou lá na reunião dos homens que não era para fazer isso. Cláudio brigou na reunião dos homens, não vou mais. Não me deu microfone para cantar. Não me deu folga. O Edson gostou. Sabe o que é isso, irmãos? Coxos espirituais. A gente é coxo. Deus está mandando a gente levantar a cabeça, levantar a mão, pegar na mão e andar, se firmar, mas a gente não se firma, porque a gente quer que Deus cura a dor de cabeça, a gente quer que Deus dá dinheiro para pagar a conta, a gente quer que Deus ajuda eu a formar na faculdade. Oh Deus, vou fazer minha prova, ajuda eu. Mas se você não estudar, Deus não vai te ajudar. Ajuda eu a pagar a conta, para de gastar. Ajuda eu, Deus, quebrou meu carro, encosta ele lá, quando tiver dinheiro arruma. Ou então mete a mão na massa. Mas sabe o que a gente faz? A gente fica pedindo. Aí quando Deus fala assim para você, ei, 3 horas da manhã, ora aqui comigo. Senhor, abençoe a família. Amém, Jesus.
Senhor, abençoa a sua salvação. Hã? O cara não sabe nem o que está falando. Sabe o que é isso, irmãos? Coxo espiritual. Da onde a gente mora, a gente consegue ver o monte e a gente consegue ouvir o povo indo lá orar. A gente consegue ouvir o povo indo orar e a gente consegue ouvir o povo indo lá bater batuque. Porque vai todo mundo. O monte não é santo, viu? Nós sim, santificados pelo Senhor. O monte não é santo, não. Houve alguém que perguntou para mim, você não vai no monte orar? Eu falei assim, o macumbeiro também vai lá, bater batuque. E aí? Aí a gente em casa, olha que interessante, a gente não consegue, a gente até estava falando sobre isso na reunião, a gente não consegue orar 10 minutos. O povo sobe lá no monte orar, irmã Dalva, ora 2 minutos. E a oração é assim, né? Ô, deco, iacai, vamos cantar. E começa a cantar. E aí canta 2 horas. Aí faz mais uma oração de agradecimento e vai embora. É interessante que oração é uma conversa. A gente não consegue conversar com Deus. Sabe por quê, irmãos? Coxos espirituais. O único assunto que a gente tem é Jesus, me dá. Jesus. Pix. É esse o assunto que a gente tem com Deus. Jesus, se o Senhor me der, eu vou lá testemunhar. Como se fosse algo sobrenatural. Mas aí, quando caímos doentes ou temos algum problema, vamos lá no médico. Mas, Alexandre, a medicina não está aí? A medicina também existia no tempo de Jesus, irmãos. Ela não existia desde hoje, não. Desde daqueles tempos a medicina já existia. Lucas era médico, ele que escreveu. E quem curava? Mas o mais interessante é que Jesus dizia assim, ó, vai porque a tua... E por que você não tem fé hoje? Porque naquele tempo quem curava era a fé. Jesus falava, a tua fé te salvou. Só que hoje a gente não tem mais fé. Acabou a fé, irmão. A gente tem fé quando a gente vem aqui cantar. A gente tem fé quando a gente está passando por um problema, vem aqui, ouve uma canção bonitinha e chora. Ai, Jesus. Aí vai embora para casa emocionado, como se o culto fosse para ele. O culto não é para você não, irmão. Sinto muito em lhe dizer. Se você veio aqui esperando alguma coisa, o culto não é para você. Naquele tempo eles iam ao templo para oferecer o sacrifício. Hoje, a gente quer que Deus ofereça para nós o sacrifício. Hoje nós temos canções que chamam o pastor de Senhor e Deus de você. Sabor do Evangelho. É isso que a gente está vivendo. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai dizer assim, olha só, a gente só está aqui pela misericórdia de Deus. Por isso que nós pregamos a Cristo, não a nós. Mas hoje em dia, os pastores, eu até comentei com o pastor Eduardo, os pastores hoje estão virando terapeutas, não são mais teólogos, são terapeutas. Coach. Sabe por quê? Porque é mais fácil penetrar na mente do ser humano como um terapeuta, coach, do que como um homem de Cristo, firmado na fé. Mateus diz assim que se você não cumpre aquilo que Deus quer, a queda é grande. Sabe o que é interessante? A gente acha que quando Jesus voltar a gente vai ter conversa. Sabe o que é, Jesus? A Bíblia simboliza isso. Naquele dia vão falar, Senhor, em teu nome, nosso Deus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, maldito. Mas sabe o que vai acontecer, irmãos? Não vai ter conversa. Acabou. Acabou. Quando ele voltar, o Edson, não vai ter aquele assim, sabe, Senhor? Eu até pedi uma folguinha, mas
Cláudio, não deu. Não vai ter, irmão. A parada é o seguinte, ó, você, céu, você, inferno, você, céu, você, inferno. Oh, Deus, acabou, tchau, 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 tchau. Não tem conversa. Se você não fez nada aqui, no dia não tem o que falar. E sabe o que é interessante? Que o evangelho é duro. Sabe por quê? Quando a gente começa a cumprir as escrituras, pessoas se afastam. Pessoas não te querem mais perto. A sua companhia se torna desagradável para algumas pessoas. Porque você quer Jesus. E aí a gente acha, muitas vezes, é aí onde caímos no nosso engano. Ah, será que eu estou cumprindo? Porque ninguém mais quer ficar comigo, mano. Ninguém vai ficar perto de mim, mano. Nem minha mulher não aguenta mais eu. Mas sabe, irmãos, é isso que vai acontecer. E é o mais interessante, Jesus com 12 homens mudou a história do mundo. A gente, no Brasil, com mais de 12 mil apóstolos registrados, não consegue mudar a rua da nossa casa. Por que será? Coxos espirituais. A gente está vivendo experiência das pessoas e não nossa. A gente está vivendo experiências que vêm do celular. Isso aqui está matando a gente. E eu não estou falando com pornografia ou coisa desse tipo, não. Eu estou falando com coisa cristã, irmão. Está matando a gente. Sabe por quê? Porque em vez de a gente buscar Deus na palavra, a gente vai buscar alguém pregando sobre a Bíblia. Em vez de eu viver a minha história com Cristo, eu vou procurar alguém que viveu algo parecido para ver se eu posso seguir a pessoa. Coxo espiritual, porque eu não quero andar, eu quero que alguém me carregue, nem que for até a porta da igreja. Mas quando a gente entende isso, a gente ergue a cabeça, pega na mão de quem Deus coloca na nossa frente, levanta e anda. Só que a gente só entende isso quando a gente realmente se liberta de quem carrega a gente até a porta da igreja. E a gente começa a dar a mão para quem quer trazer a gente para dentro dela. Sabe, queridos, eu fico muitas vezes me cobrando porque eu estou sentado nessa cadeira, mas não era para mim estar sentado aí, era para mim estar de pé e para 2, 3 estar sentado ali, ó, que eu trouxe. Mas eu não consegui trazer. E aí eu me conformo. A gente teve uma reunião, e na reunião disseram que o evento que vai ter um evento aí, o evento é para o cristão. Eu falei, nossa, é, bacana. Então, uma alma, aquele papo de que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro, esquece. Vamos rasgar, vamos riscar, porque faz tempo cristão. Tem festa no céu quando tem cristão na igreja? Lógico que não, irmão. Só um lugar, só uma ocasião há festa no céu, quando o pecador se arrepende. Não há festa no céu se você tocou bem, Daniel. Você pode fazer aquela diminutinha que você fez ali hoje, não chegou até Deus. A diminuta não. Mas o que saiu de dentro do teu coração chegou. Será que a gente acha mesmo? E muitas vezes, eu falei até para uma pessoa isso, eu falei, cara, você acha mesmo que Deus está ouvindo o solo que você está fazendo essa guitarra? Você tem certeza que você tem isso na sua mente? Porque se você tem, queridão, deixa eu te virar uma chave aqui. No céu, foi Deus quem criou a música. Ou seja, o que você está fazendo para Ele não é nada. Eu fico, às vezes, eu falo para minha esposa que às vezes eu me identifico com a pastora Rosana, que ela vem pregar, e ela fala que ela imagina a situação. Eu sou igualzinho. Quando eu estou lendo a Bíblia e vejo o fato acontecendo ali, parece que eu estou dentro dele. E eu fico lendo e olhando e leio
e parece que eu estou ali, dentro da história. E eu fico imaginando a gente cantando, Deus assim, ó, meu filho está cantando, olha. E os anjos assim, ó, não acredito que ele consegue ouvir isso. Tudo desafinado, tudo errado. E ele está falando que está bonito. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está ouvindo o que está saindo de dentro de você. E o que está saindo de dentro de você? Me dá uma esmola? Ou está saindo aquele, levanta e anda? Porque pelo tempo que a gente está aqui, era para a gente ser Pedro e João, curando coxo. Mas não, a gente está como coxo. Pedindo para Jesus uma esmolinha. Lá na frente vai dizer que esse coxo levanta, então anda, entra dentro da igreja e começa a saltar e glorificar a Deus. E as pessoas ao redor olham e falam, opa, peraí. Não era aquele que estava lá na porta? Talvez os caras que estavam lá dentro, que trouxeram ele até a porta, acabamos de deixar o cara ali, mano. E ele está entrando aqui, pulando e dando glória a Deus. Deus curou ele. Como que nós estamos sendo conhecidos? Como coxos? Ou como quem era, já não é mais? É interessante a gente entender isso. Sabe por quê, meus queridos? Muitas vezes o que você tem como testemunho fica para trás, mas para as pessoas olharem e falar assim, rapaz, Guilherme era rebelde, hein? Pastor Guilherme. Era rebelde, hein? Mas olha, parece que ele tá mais, né, centrado. O que aconteceu, Guilherme? Hoje eu sou de Cristo. Hoje eu deixei de ser coxo. Eu estou dizendo isso para vocês, irmãos, que eu cresci numa igreja evangélica, presbiteriana do Brasil. Fiz conservatório na presbiteriana, aprendi música na marra. Mas vivia, quando eu fui para o mundo, conhecia a droga e vivia caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Coxo, 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 coxo. Até que um dia Deus usou um homem, um pastor, por sinal meu tio. Apocalipse 22:15. De fora ficarão os cães. É a primeira palavra que fala no versículo. Os cães. E ele me disse assim, o que é um cão, Alexandre? E eu disse, um cachorro. Ele falou assim, pois é. O que o cachorro faz se você der carne para ele? Eu falei, ele vai comer. Uma ração boa, ele vai comer. E se você soltar e ele tiver uma carniça lá do outro lado, o que ele vai fazer, Alexandre? Ele vai rolar, comer aquela carniça. Ele falou, então é isso que Deus te fala, para de ser cão. Está comendo carne aqui dentro e rolando na carniça lá fora. Deus está te dando um banquete e você está se lambuzando na carniça do inimigo. Sabe, meus queridos, isso bateu muito forte até hoje. Mas quando eu entendi realmente quem Deus era na minha vida e que eu, sem Ele, não ia ser nada. Na verdade, Deus, por um certo momento, me fez entender que o escolhido não tem escolha. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus chama todo mundo. Quer, vem. Mas são poucos que dizem, eu vou. E são menos ainda aqueles que ele pega pela mão e fala, vem. Levanta, anda. Como que a gente quer ser conhecido, irmãos? Como coxo? Como quem sabor evangelho? Como gospel? Agora é a palavra da vez, né? Gospel, church, movement. Porque é isso que a gente faz, irmãos.
A gente vem na igreja e dá glória a Deus, é muito bom, é maravilha, glória a Deus e aleluia. Mas quando a gente pisa lá fora, eu gosto de ir, é legal. Gosto de ir, tem umas músicas bacanas até lá, meu. Um cara, colega meu, ele falava, eu vou na igreja lá, mano. Falei, você aceitou Jesus, cara? Não, tipo assim, né, meu? Como tipo assim? Aceitou ou não aceitou, cara? Não, eu vou lá porque eu gosto das músicas, tem umas músicas legais. Depois eu descobri, né, que tinha a vocalista lá, ele estava de olho na vocalista. Mas só que o que acontece? O que acontece? Eu vou lá porque é gostoso, é legal, tem umas músicas bacanas. O pessoal lá, gente boa, me trata mal bem. E muitas vezes, quando a gente está lá fora, a gente tem esses argumentos. É gostoso estar lá, eu gosto de estar lá. É um ambiente onde eu me sinto paz. Ó, quanta paz. Por isso que eu vou lá. Vou lá para relaxar. Ô, irmão, aqui não é para relaxar não, mano. Aqui é para você vir entregar tudo aquilo que você viveu durante a sua semana. O que você viveu na sua semana? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Vou ficar de pé. Nós cantamos algo interessante. E eu até gostaria de cantar isso de novo. Como um farol que brilha. Usa-me. Como que você quer ser usado, irmão? Se você nem levantou sua cabeça ainda. Como que a gente quer ser usado se a gente ainda não firmou nossos joelhos, nossos artelhos? Se a gente não entendeu ainda? Queremos ir para o céu, mas muitas vezes queremos ir sozinho. Usa-me como um farol. Aí seu vizinho está precisando de alguma coisa e o farol se apaga. Ah não, meu vizinho não, é chato pra caramba. Tem hora que eu quero dormir, ele está com esse som ligado. Tem hora que eu não quero nem olhar para a cara dele, porque ele fica gritando. Que tipo de farol você quer ser? Como que você quer ser usado? Queremos ser usado. Tem gente, muitas vezes, irmãos, querendo ser ministros de Deus, querendo púlpito, querendo altar, querendo plataforma, querendo isso aqui, ó. Isso aqui só vai te derrubar. Sabe por quê? Paulo diz assim, ó, eu tenho que me policiar no que eu ensino. Porque se eu não me policiar, eu caio. E chegou um certo tempo que Paulo entendeu que se ele caísse, era morte na certa. Não tinha vez. Se você entender que você chegou no nível cristão, que se você cair é morte, irmão, acabou. Só que você tem que entender isso. A gente tem que atingir um nível de maturidade que a gente não precise mais de passar a mão na nossa cabeça. A gente tem que atingir um nível de maturidade que a gente tem que consolar e não ser consolado. A gente tem que atingir um nível de maturidade que a gente precisa das pessoas simplesmente para dar um abraço e dizer assim, eu te amo em Cristo, você me ama, vamos orar. E não para dizer assim, olha, eu vou desistir. Olha, eu não quero mais. Olha, o pastor não me cumprimentou. Olha, o pastor falou com o Rafael, ele falou comigo. Mandou mensagem para ele, não mandou para mim. Chega disso. Comece a elevar o seu nível espiritual. Comece a ser você e Deus. Comece a viver a sua experiência com Deus. E aí, depois disso, o que o pastor viveu não te importa mais. Porque o que importa é o que Deus tem para você. Usa-me. O que o pastor está vivendo é só um direcionamento que Deus está te dando. Mas o que mais vai importar é quem está te dando esse direcionamento. Se você chegar no nível que Deus quer que você chegue, que na verdade já era para nós estarmos nele. Já não era para a gente estar se chateando mais porque não me ligou, porque não me deu oportunidade para cantar. Chega de ser coxa espiritual, irmão.
ser usado. É hora da gente começar a trazer as pessoas para que elas venham para o Evangelho e não querer só para nós, só para nós. Eu só quero ir. Eis aqui a minha. A gente poderia estar essa cadeira lotada, mas muitas vezes nós não estamos, porque nós mesmos não deixamos entrar na igreja. Nem a gente entra, nem deixa ninguém entrar. Feche seus olhos. Eu não sei se você tem uma experiência com Deus, uma experiência real. Mas eu queria que você cantasse isso, mas pedindo a Deus que você seja o alvo de verdade, que você alcance esse alvo, que você realmente faça aquilo que Deus quer que você faça, e não mais como experiência dos outros, e não mais como frases alheias, mas como frases suas com Deus, como vida sua com Deus. Isso aqui é a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, o farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, fecha aqui a certo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, o varal que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha aqui a certo ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Glória a Deus. Amados, poder se sentar? Glória a Deus. Olha lá. Deixa o Marcos saber disso. Alexandre não quer tomar água não, Marcos. Aleluia. Glória a Deus. Amados, temos alguns pedidos de oração. Eu sei que o pastor faz isso, mas eu gostaria de falar um pouco. A igreja recebe essa palavra? É, pastor. Sou um furtador de oportunidade. Amados, temos alguns pedidos de oração. Vamos estar clamando daqui a pouco pela Nadir, João Carlos, Pastor Márcio, Laércio, Cristiane, Elizabeth,
Valdir, Laísa, Iris Meire e Luiz Carlos. Esse é o meu pai. Glória a Deus. A mensagem que o Xande trouxe hoje, extraordinária, verdade, sobre testemunhar. E um tempo atrás, tive algumas complicações na perna, as veias, umas varizes, veio aparecer mais e mais, umas estava feia, um negócio feio aqui, a Camila estava horrorizada. Depois que eu passei no médico, a mulher falou assim, isso aí já era. Aí, ela ficou brava, mas antes dela fazer toda aquela bateria de exame, antes de eu ir lá e ver todas essas coisas, eu falei pra Camila, eu vou lá receber oração. Por quê? Começou a aparecer uns caroços aqui, irmão, e doía, e vermelho, e ardia, era quente, eu tava com medo, daqui a pouco ele sumiu dali, tava aparecendo aqui, eu falei, esse negócio tá começando a subir. Aí eu falei pra Camila, vou receber oração. E aí o pastor veio aqui, ele jogou a mão ungida, o bálsamo, e orou sobre a minha vida, né? Mesmo assim, orientando a buscar também um médico, mas confiando na oração. Resumindo, o médico não teve trabalho porque esse aqui foi curado, sumiu o caroço, ela diminuiu e desapareceu. O que eu queria do médico, o médico não resolveu, que era o meu olho. A mulher começou a falar da minha perna e da perna apareceu um caroço e o caroço foi resolvido com oração. E eu tô com o olho aqui ainda. Mas glória a Deus. Amados, temos alguns pedidos de oração. Gostaria que vocês ficassem de pé mais uma vez. Aqui temos o meu pai, Luiz Carlos, sou como filho, tenho um pedido especial pela vida dele. Ele mandou mensagem esses dias atrás, me pedindo perdão por toda a ausência paterna que teve, todos os anos que nada daquilo que pudesse me ajudar. Eu falei, pai, para com isso. E fazendo algumas orações e a gente conversou. Falei, pai, o senhor se reconciliou com o Senhor, glória a Deus, desde os seus 12 anos, totalmente desgarrado dos caminhos do Senhor. Hoje vai fazer 53 anos. Eu falei, faz 4 anos, vai fazer 4 aninhos que o Senhor voltou. E ele está difícil. Eu falei, sim, pai, o Senhor plantou muito. Teve um campo muito grande de plantio. Vai ter que comer vai ter que comer. Só que depois que eu falei disso, eu lembrei algo, só um minutinho, pastor. Lembrei de Davi. Davi, ele cometeu 2 delitos. Ele cometeu tanto um adultério como um assassinato. E a lei de Moisés era ordenar o quê? Morte. Assassinato, a família tinha que cobrar do sangue. Davi teria que fugir para uma cidade. E do adultério, Betseba e Davi poderia ser morto. A lei de Moisés exigia. Mas ele se arrependeu. E Deus teve misericórdia. E aí eu pensando nisso, eu falei, Senhor, de fato, teremos que comer. Mas a tua palavra fala que até se comermos algo mortífero não nos fará mal. Eu falei, Senhor, oro pela vida do meu pai, que ele venha colher o que ele realmente plantou, mas que o Senhor seja benevolente, seja misericordioso com ele nesse período da vida dele. Amém, amados? Vamos clamar? Pai amado, Senhor Deus querido, estamos aqui, Senhor Pai, como uma igreja. Levantamos, Senhor Pai, uma voz, Senhor Pai. Temos, Senhor Pai, um só pensamento, Senhor. Oramos, Senhor Pai, pela cura, Senhor Deus querido, pela libertação, Senhor Pai, transformação, Senhor Pai, renovo, Senhor Pai, restauração de aliança, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor Pai, Nadir, João Carlos, Senhor Pai, o pastor Márcio, Senhor Pai, Laércio, Cristiane, Elizabeth, Valdir, Laísa, Iris Meire, Luiz Carlos, Senhor Pai. Deus querido, não conheço a dificuldade de cada um deles, Senhor Pai, mas Tu conheces, Senhor Pai, e aqueles que trouxeram o nome, ou pediram, Senhor Pai, um clamor da Tua igreja, que o Senhor vai corresponder com a necessidade, Senhor Pai, espiritual do Teu Filho, Senhor Pai. Clamamos, Senhor Pai, colocamos nas Tuas mãos, Senhor Pai, e esperamos, Senhor, testemunho e a glorificação do Teu santo nome, Jesus Cristo, porque sabemos, Senhor Pai, que tudo pode aquele que tem fé, Senhor Pai. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e glória a Deus. Amados, até aqui eu agradeço a oportunidade de hoje dirigir o culto da Umasbrac, uma honra. Queria que a igreja aplaudisse a Jesus Cristo por o culto de hoje. Amém? Glória a Deus, amém? Vamos estar encerrando, lembrando aos amados aí, amanhã à tarde da bênção, você que pode divulgar, chamar, falar, né? Sábado nós temos o chá das mulheres, é isso? Os irmãos orem pela pastora Rosana, que estava com uma infecção de urina, mas eu creio que já foi curada lá em nome de Jesus. E sábado a gente tem o chá, coloca o chá aí, as irmãs estão empenhadas, né?
Não sei se acabou as vagas, depois os irmãos mandam um zap lá, as irmãs, né, que ainda, se tiver tempo, sábado agora, né, nós temos esse encontro das mulheres aqui, né, para a glória de Deus, onde é uma Masbrak que vai alguns, né, que puderem vão estar trabalhando, servindo, né, com a gravatinha, adorando ao Senhor, amém? E domingo, nosso culto de oferta missionária, que você venha preparado para orar e contribuir para missões, amém? Levante a sua mão ao céu, vamos agradecer. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por este culto. Abençoa a vida de cada irmão da Almasbrak que está empenhado aí, Senhor, em buscar o Teu reino em primeiro lugar e a Sua justiça. Ó Deus, guarda, abençoa a vida, ó Deus, nosso irmão Alexandre, Misael, que dirigiu, o irmão Jair, a vida do Cláudio, cada integrante, cada homem dessa igreja que participou e agora também, Senhor, cada irmã, cada criança, cada jovem, adolescente, levamos, ó Pai, essa palavra para fazermos a diferença nessa geração, ó Pai, assim possamos, ó Deus, edificados no Senhor, como declaramos aqui, ser usados pelo Senhor, ó Pai, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, Senhor, que cada um de nós possamos ser usados nesses dias diferentes, ó Pai, da maneira que estávamos agora, saímos da Tua casa, ó Deus, mas não saímos da Tua presença, em nome de Jesus. Estenda a sua mão bem alto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, todos digam amém. Dê um abraço, seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.